Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Vitor Dourado, da Vitor Dourado Mídia Indoor. E aí, Vitor, eu quero já começar falando o seguinte para você. Para quem ainda não te conhece, conta um pouco sobre a sua trajetória, como é que você entrou nesse mercado de mídia indoor para médicos. Maravilha. Olá, Edson, tudo bem? Olha, eu sou o Vitor Dourado, sou natural da Bahia, moro aqui em Campo Grande já há uns 12, 13 anos, né? E vim para cá para trabalhar no varejo, né? Sou formado em administração, aqui em Campo Grande fiz MBA em gestão empresarial, então fui trabalhar no varejo assim que cheguei em Campo Grande e logo em seguida fiz uma migração para a indústria farmacêutica. Nesse período eu fiquei 7 anos trabalhando na indústria farmacêutica aqui em Campo Grande, visitando médicos, clínicas, consultórios e hospitais. E estava indo, trabalhava com propaganda, fazendo propaganda de medicamentos para os médicos. E sempre me chamou a atenção a parte de marketing, né? Então, nos consultórios, para mim, eu sempre tive aquela visão a rede social do médico com um conteúdo muito bacana, visitava o médico era um grande prescritor, tinha grande conteúdo, né? Uma referência na medicina, e um ponto me chamava sempre a atenção, que era a parte da TV da sala de espera dos consultórios médicos. Descobri uma lacuna, uma oportunidade dentro desse mercado, que é justamente integrar toda a estratégia de comunicação dos médicos e colocar isso na TV da sala de espera como um complemento da estratégia de marketing. Então, a rede social, você tinha uma produção de conteúdo constante, recorrente, um super posicionamento, e no consultório médico, às vezes, você tinha essa lacuna de uma TV desligada, de uma TV aberta, né? De uma programação que não tinha esse apelo de marketing. A partir disso, descobri uma grande oportunidade de trabalhar e abri uma agência de publicidade especializada em marketing, principalmente em mídia indoor, na sala de espera de consultórios médicos. E, Vitor, nessa sua experiência, cara, por que TV ligada no jornal é um erro na recepção? Edson, é um grande erro, né? A TV aberta, ela não agrega em nada na experiência do paciente. Muitas vezes tem um consultório que foi projetado, que é a coisa mais linda, que você tem todo aquele sentimento de encantamento para o paciente. E aí quando o paciente está lá, na sala de espera, vendo uma TV aberta, o que é que ele vê nessa programação? Jornais passando notícias, geralmente tragédias, desgraças, ou novelas, né, com temas antigos, né? E aí isso não agrega na experiência do paciente. E cara, e na prática, o que é a mídia indoor para consultórios e como que ela funciona assim no dia a dia? Legal. Os médicos, eles já possuem uma estratégia de produção de conteúdo, né, para as redes sociais, né? Então, esses médicos, eles produzem conteúdo de forma recorrente ou não, mas se posicionam perante as redes sociais, que hoje é um grande vitrine de conteúdo. A mídia indoor, ela vai personalizar essa TV da sala de espera com conteúdos próprios que os médicos já produzem. Esses conteúdos próprios estão nas plataformas digitais, nas redes sociais, Instagram, YouTube, no próprio site do médico, e esse conteúdo de forma organizada, sendo feito através de uma programação, esse conteúdo ele vende o médico, ele ajuda o médico a se comunicar melhor. Então ele educa, ele informa, ele mostra os valores internos dos médicos, da clínica, corpo clínico, enfim. Você pode fazer uma programação pensada para poder educar e encantar os seus pacientes. Eu ia te perguntar isso, inclusive, né? O que você vê de benefício, né? Quando o médico ele adota
a mídia indoor no consultório deles? Já falou que a questão de educar, a questão de se posicionar, isso também acaba agregando mais valor para o paciente, para o próprio consultório, para o próprio médico também, né? Sim, quando o paciente está na sala de espera e ele tem contato a um conteúdo condensado, pensado em informar e educar, automaticamente aquele profissional ganha uma autoridade. Então, para o paciente que às vezes é primeira consulta ou às vezes está indo como um acompanhante de um paciente, quando ele vê que o médico que ele está indo tem bastante informação, tem bastante conteúdo e está falando daquilo que ele foi lá para poder fazer ou consultar, ali o médico ganha já um selo de autoridade, porque o paciente ele consome esse conteúdo de forma condensada. E é legal você falar isso, né, cara? Porque criar conteúdo é um troço trabalhoso, né, cara? É difícil. Assim, gravar, fazer vídeo, ou então seja um carrossel, seja alguma coisa. Então, o que você faz também na mídia indoor é dar cada vez mais visibilidade, mais utilidade para esse conteúdo que o médico já criou, pensando de repente só nas redes sociais, né? Perfeito. A gente amplia o alcance desse conteúdo que já é produzido e dá tanto trabalho produzir conteúdo, né? Tem toda a estratégia por detrás, quais pontos fortes comunicar. E numa programação bem elaborada, vários conteúdos são interessantes. Primeiro, o institucional, né? Mostrar a história daquela clínica, né? Quantos anos ela tem, como que nasceu. Mostrar a especialidade do médico que está ali, né? Então muitas vezes o médico tem anos de carreira, vários cursos, várias especialidades. Então qual é o currículo desse profissional? Isso gera uma autoridade muito grande. Além disso, né, o corpo clínico da clínica ou do consultório médico. Muitas clínicas, hospitais, têm vários profissionais atendendo. E eu tenho vários clientes que têm a mesma especialidade, onde eles conseguem concentrar aquela especialidade naquela clínica médica, como também tem várias clínicas que têm várias especialidades e especialidades complementares, né? Por exemplo, dermatologia com ginecologia, né? Pediatria com endocrinologia. Então é uma excelente oportunidade você pegar o conteúdo de um profissional e divulgar para os pacientes de outro profissional que atendem ali. Eu tenho vários exemplos de clínicas que já trouxe para mim o seguinte: o paciente veio para um médico, enquanto ele aguardava na sala de espera, ele viu o conteúdo de outros médicos que atendem naquela clínica e dali mesmo ele conseguiu ativar, né? Isso é legal, porque às vezes acontece muito isso, né? A ideia, uma das grandes ideias de ter uma clínica, um consultório que você vai dividir com um colega é que, poxa, se eu sou numa especialidade, né? Eu quero que esse paciente tenha acesso, talvez resolva a vida dele ali. E às vezes o paciente não fica sabendo, né? Sim. Quem são os profissionais, quem são os especialistas que tem ali. O que muda, cara, assim, na percepção do paciente com a mídia indoor? O paciente, quando ele vê o conteúdo daquilo que ele foi lá procurar sendo explicado, com exemplos, com depoimentos de outros pacientes. A gente dá muito exemplo na cirurgia plástica ou nos planos de tratamentos anuais dermatológicos que tem alto valor agregado. Dificilmente essa decisão do paciente ela não é rápida. Ele procura, ele compara, ele vai na primeira consulta, vai conversar com o marido, volta e tal. Então tudo isso faz com que o paciente ele possa ter mais conteúdo para poder ajudar na conversão. Um dos pontos mais importantes da mídia indoor é que o paciente que está ali recebendo esse conteúdo na sala de espera, ele já entra aquecido na sala do médico. Legal. Então a conversão do médico no momento que está ali no consultório, na mesa dele, na consulta dele,
ela é mais fácil se esse paciente já foi engajado, já foi educado Você com está consumindo já aquele conteúdo ali, né? Sim. No marketing, a gente contribui no meio do funil de vendas. Legal. Onde a gente consegue mostrar mais informações, tirar dúvidas e às vezes até despertar gatilhos de situações que o paciente ele não foi lá ver aquilo, mas ele viu outra coisa ali, então aquilo gera um interesse, desperta uma atenção, e para o médico que tem tanta coisa para falar para o paciente, fica muito mais fácil conduzir após esse combo de informações. Cara, e na sua experiência, nos feedbacks que você tem aí, que tipo de conteúdo que gera mais engajamento, assim, percepção positiva, né, dos pacientes que estão aguardando? Perfeito. Hoje, após a atualização do CFM, onde foi liberado antes e depois, e também valores de campanhas e tal, acredito que isso seja o que mais gera um impacto visual. Legal. Mas uma boa programação, ela consiste em ter um bom institucional, em ter um corpo clínico, em ter as principais tecnologias que são feitas na clínica, os principais tratamentos que são feitos na clínica, né? E também uma pitada de humanização, porque a audiência, o paciente chama muita atenção. É o hobby que o médico tem, é uma outra, né? Uma outra situação, e isso acaba gerando um engajamento maior. Legal. Talvez esse é o tipo de conteúdo, inclusive, que prepara para a hora que você vai trazer, de repente, falando, mostrando antes e depois, mostrando, inclusive, os valores, o investimento que o paciente vai fazer também, né? Sim, prepara esse paciente e ele é mais impactado, principalmente nas clínicas que tem vários profissionais atendendo, onde ali pode despertar nele vários interesses. E, ô Vitor, tem algum erro, cara, que você vê com frequência quando os médicos eles tentam se comunicar com seus pacientes na recepção? Sim, não diria erro, Edson, eu diria que cada médico está numa posição em relação ao marketing, né? A primeira posição é a TV aberta, talvez seja o principal erro, né? Porque ali é um conteúdo que desagrega. Né? E aí você parte para a TV desligada, onde é um desperdício de espaço, né? E aí você parte para música ambiente. Tem muitas clínicas que colocam no YouTube imagens, né, e uma música ambiente tocando, onde essa estratégia poderia muito bem ir para uma Alexa ou um Spotify automático, né? Você tem também uma posição da clínica que está fazendo uso do pendrive. Então ela tem algum Tem gente que usa pendrive. Muita gente. E são os que estão assim no topo dessa escala, né? Porque já possui um marketing interno, já tem alguém olhando para mídias, né? E aí você tem o pendrive como uma ferramenta offline de reproduzir essas mídias. Qual é o ponto do pendrive? A atualização. A atualização offline exige uma operação. Então tem que ter alguém dedicado a ir lá, tirar o pendrive, atualizar os arquivos no pendrive e depois colocar novamente. O nosso sistema facilita muito, porque ele é atualização remota e semanal. Então a clínica não precisa fazer nada, ela terceiriza a programação das TVs dela. Imagina um hospital que tem 9 TVs. A dificuldade de você tirar e pôr o pendrive de 9 TVs e deixar essa atualização sincronizada. Então, num sistema profissional de mídia indoor, isso é feito com muita simplicidade. Legal. E, cara, quando a gente começa a falar de resultado, dá para dizer que a mídia indoor, ela ajuda o médico a ter mais procedimentos, consultas ou pacientes mais engajados? A mídia indoor é um grande vendedor da clínica médica. Legal. Porque ali ela informa todos os pontos fortes, os benefícios, né? E isso ajuda muito a desenvolver negócios após esse impacto. A gente tem vários cases de sucesso de clientes que foram ver uma coisa e acabaram adquirindo outra coisa. Ou com outro profissional, ou muitas vezes com o próprio profissional. Eu não sabia que você fazia isso aqui, doutor. Sim. No marketing a gente tem aquela máxima, né? Que é mais fácil e mais lucrativo vender para os mesmos pacientes
do que ter toda hora um custo de aquisição de um paciente novo. E a mídia indoor, ela vai ao encontro dessa estratégia, onde o paciente já é da clínica, o paciente já é do médico e às vezes o paciente ele vai lá fazer um procedimento. O que a mídia indoor faz? Ele informa esse paciente que tem 10 procedimentos, né? E procedimentos complementares, que são os cross-sellings que a gente estimula que o médico faça. Bacana. E cara, o que se enxerga de tendência para o futuro da mídia indoor aí nos consultórios médicos? A tendência da mídia indoor nos consultórios médicos é informação em tempo real, é uma atualização constante, né? E principalmente uma mídia personalizada. Certo. Então a gente vê como tendência onde clínicas, o paciente vai para uma sala, às vezes passar um anestésico, aguardar algum procedimento e a mídia ela é toda personalizada para aquele caso. Você me deixou curioso. Além de mídia indoor na recepção, dá para ter mídia indoor em áreas internas ali também? Muito. Eu tenho vários clientes que têm salas de soroterapia e tem uma mídia indoor lá. O paciente, enquanto está numa soroterapia, num procedimento injetável, ele fica aguardando às vezes 40, 50 minutos. E numa sala de espera, ele fica pouco tempo. Nós estamos vivendo uma mudança no posicionamento de sala de espera. Até então, um pouco tempo atrás, a melhor estratégia era espera zero, né? Então eu vou agilizar todos os processos para que o paciente não espere nada, que ele seja consultado no momento que foi agendado. Hoje a gente está passando por uma reformulação nessa estratégia. Hoje a gente está vivendo não a espera zero, mas a melhor experiência do paciente enquanto ele está na clínica. Perfeito. Então isso não tem a ver com espera zero, porque ele precisa ter o tempo para poder admirar os detalhes, entender as ações de encantamento internas, poder ter servido um cafezinho, um cappuccino personalizado, com o chocolate, com a logo do médico da clínica, com uma mensagem de carinho. Isso não é espera zero, isso é experiência do paciente. Então a mídia indoor, ela agrega nessa experiência do paciente, né? Trazendo um conteúdo adaptado ao ambiente. Muitas vezes a gente tem o seguinte cenário: o paciente ele conhece o médico através das redes sociais, pesquisa, vê que ali é a opção. E aí ele vai na clínica do médico, né? E aí quando ele chega no consultório, toda a arquitetura, toda a recepcionista, né, a host, chama esse paciente, faz toda essa ação de encantamento. A televisão é uma importante ferramenta que conecta o mundo digital ao físico. E é poder, para aqueles pacientes, para aquelas pessoas, né, que estão no mundo digital, consumindo o conteúdo, aumentando a expectativa, quando ela vai no físico, que isso possa conversar, que possa estar na mesma linha. E uma boa mídia indoor, ela é atualizada ao ponto que as estratégias são sincronizadas. Então na oftalmologia nós estamos vivendo o abril marrom, né? Então todas as clínicas de oftalmologia que tem mídia indoor tá passando uma campanha de abril marrom. Porque você tem essa comunicação online e tem essa comunicação indoor também. Indoor também. Então as campanhas, né? A gente já tem agora algumas clínicas lançando campanhas do Dia das Mães. Legal. Né? Então essa campanha do Dia das Mães que tá no online, nada mais justo que ela também esteja complementando essa estratégia no físico, né? Mostrando conteúdos, explicando os tratamentos e podendo abordar mais esse assunto que é tão importante. Sabe que você trouxe um ponto, cara, que a gente tem batido muito nessa tecla aqui na UI, né? Eu sempre falo assim, o Google é um canal de aquisição de pacientes, o Instagram é um canal de aquisição de pacientes, uma indicação no colega é um canal de aquisição de pacientes. Você precisa desenvolver diversos canais para que você não fique dependente só de um lugar. Sim. Né? Não dá para você colocar todos os ovos na mesma cesta. A mídia indoor também é um canal de aquisição e principalmente de aquecimento desse paciente, né? Você traz o paciente e ele falou, a partir daqui você consegue
vender, mostrar outros produtos, serviços, consultas, procedimentos que você faz com aquele paciente que já está ali, né? Então ele potencializa seu resultado, seu investimento sobre marketing, sobre publicidade no final. Inclusive o boca a boca, né? Porque muitos médicos pararam na indicação, né? E tem uma oportunidade enorme de poder ir avançando as etapas do marketing, né? Quando você coloca depoimentos de pacientes, você está fazendo uma indicação indireta, uma validação ali indireta. Concordo. Então a mídia indoor, ela consegue de uma maneira estratégica e pensada organizar tudo isso, gerando o melhor para aquele paciente enquanto ele aguarda. Eu acho que dá para falar que a mídia indoor ela é intencional, né? Ela é intencional e muito estratégica. Legal. Ô Vitor, pergunta rápida agora, cara. Vitor, vamos lá então. Pergunto, você responde, tá? Vamos lá. O maior erro de quem coloca TV na recepção sem estratégia? Não pensar na programação para essa TV. Um tipo de conteúdo que aumenta a confiança do paciente no médico. Depoimento e institucional. Um benefício da mídia indoor que pouca gente percebe. Aumento dos resultados na prática. A primeira coisa que o médico deveria fazer ao pensar em instalar a mídia indoor. Me contratar. Faz sentido divulgar procedimentos e novidades no consultório? Total, esse é o grande sentido da comunicação assertiva. E qual que é o principal diferencial de quem usa bem a comunicação indoor? Aumento dos resultados e aumento de cross-selling. Nossa, que legal. Vitor, cara, para quem se interessou, para quem quer saber mais sobre o mídia indoor, para quem quer te contratar, como é que o pessoal te encontra? Edson, podem me seguir nas redes sociais, Vitor Dourado Mídia Indoor. Vou deixar também o meu contato à disposição. Entre em contato comigo, manda um WhatsApp. A gente vai poder planejar um projeto de mídia para cada estilo de consultório, né? Então a gente vai fazer uma visita, a gente vai ver quantas telas são, as orientações, os formatos dessas telas, e aí vamos estabelecer um projeto interessante de comunicação que vai gerar aumento de resultado. Vou te fazer uma pergunta e é quase um desafio. Hoje você atende muitos clientes em Campo Grande. Sim. Já tem projeto para atender remotamente também? Já atendo remotamente. Hoje nós estamos presentes em 5 estados aqui do Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul, uma grande parte do interior também. Legal, bacana. Pessoal, é isso, Vitor. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo papo. Conseguiu explicar bastante a parte do mídia indoor e eu, para mim, aprendi bastante com você, principalmente entendendo que a mídia indoor ela ajuda a potencializar os resultados que o médico tem com o investimento em marketing e posicionamento. Perfeitamente. Estamos aqui à disposição. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima.